Olá, boa noite. Muito obrigado por estarem desse lado. Hoje é um We Love Marketing especial porque é feriado. Portanto, obrigado a quem está desse lado, a quem vai estar connosco, comigo e com o Fernando, nos próximos 40 minutos. Para quem não conhece o We Love Marketing, tenho que gravar um disco só com isto, mas para quem não conhece, o We Love Marketing é um projeto para apaixonados pelo marketing. É, ao mesmo tempo, também um desafio, porque queremos, acima de tudo, mostrar a importância do marketing em Portugal e evangelizar, de certa forma, o que é o marketing em vários desde a estratégia aos meios, etc. Estão à vontade para lançar as vossas questões. Hoje vai ser um tema muito interessante e muito importante, cada vez mais neste contexto de marketing, ok? Vamos abordar o marketing de conteúdo. Vamos estar live aqui no Facebook e no canal de YouTube. Por isso, sobre as questões, antes que me esqueça, aquelas que não tivermos a oportunidade de responder no direto serão respondidas depois mais tarde nos canais que existem para a divulgação do We Love Marketing, ok? Portanto, já sabem, vamos estar juntos nos próximos 40 minutos. Interajam connosco, lancem questões e quanto mais desafiantes, melhor, porque o Fernando está aqui para responder com todo o seu know-how que tem. Ok, vamos então chamar o nosso convidado de hoje, o Fernando Batista. Olá, Fernando, boa noite. Olá, Elza. Tudo bem contigo? Está tudo. Então, hoje só vamos ter 40 minutos. Há bocadinho off dizias 2 horas. E com intervalo. Pronto. Estivemos pensando melhor, se calhar é melhor não arriscar. Afinal é feriado e pronto, se calhar muita gente pode estar em fim de semana prolongado, que não é o nosso caso, não é verdade? Não é o nosso caso, mas pronto, estamos aqui, olha, vamos criar aqui um ótimo momento de partilha e acima de tudo, de criar bom conteúdo que agregue valor para todos, não é verdade, Fernando? Sim. Por isso, diz-me muito rapidamente quem és, o que fazes, para quem não te conhece, diz lá. Então vamos por aí. E é engraçado que eu tinha comentado com a minha equipa quando tu começaste a fazer a promoção deste We Love Marketing, que ainda bem que eu não tinha o meu LinkedIn atualizado, porque senão irias ter que pôr mais 2 ou 3 linhas só com coisas que são aqueles cargos que na realidade mostram um pouco do que nós fazemos a nível profissional, mas depois não mostram quem nós somos. E acho que é por aí que vou começar. Em vez de estar a dizer os cargos que tenho ou o que é que eu faço, prefiro explicar um bocadinho quem sou, que é para isso que cá estamos. E já que estamos a falar de marketing, exatamente. Não vamos fazer um era uma vez, mas pouco falta. Quem gosta de fazer um era uma vez apaixonado, é o Martim Mariano, por isso eu deixo isso para o Martim. Exatamente. Trabalho já há mais de 20 anos realmente na área de marketing e comunicação, e foi uma área que eu comecei a pensar quando ainda estava na secundária e que chegou aquela fase de fazer aqueles testes psicotécnicos que nós fazemos no 9º ano. E que depois de sair daqueles testes fiquei um bocado confuso porque dava para fazer ou era para advogado, ou era para marketing, ou era para ser jardineiro. Olhando assim para as três, eu achei que se calhar o marketing era o mais divertido e era o que se coadunava mais com a minha personalidade. E realmente é algo que me dá bastante gosto de trabalhar. E neste momento tenho a minha própria agência, a Do It On, e também estou na área de marketing digital à frente da Associação de Marketing Digital, a Digital Marketers. Tenho outros interesses a nível associativo, da área de organizações sem fins lucrativos, que tenho um prazer enorme de colaborar e apoiar, sempre focado nesta área do marketing e marketing digital, em que o meu grande foco é formar novas equipas e novas pessoas para trabalharem na área. E daí também vem o outro bichinho, que é a formação. A formação, onde dou na FLAG e dou noutras instituições a nível nacional, que me dão um gozo enorme poder trabalhar. E é mais uma forma
desculpa, é mais uma forma de conteúdo, não é verdade? A formação, para muitos, é uma forma de conteúdo e agregar valor. É verdade, e eu digo sempre aos alunos que mais do que ensinar-lhes técnicas ou modelos, o que eu quero é que eles aprendam a pensar, porque se eles souberem pensar, vão saber argumentar, vão saber conversar e vão saber criar estratégias dentro do marketing que vão potenciar as marcas com que estão ou que representam. Sim, porque não há fórmulas mágicas e o que funciona para uma empresa não funciona para outra e o marketing de conteúdo é verdade, ok, temos que o utilizar da melhor forma, mas de diferentes formas mediante os ambientes em que estamos inseridos, não é verdade? E pronto, e agora pegando aí no marketing de conteúdo, costumo dizer para mim que o marketing de conteúdo é como um casamento, não é? É uma forma de relacionamento, acima de tudo. Os relacionamentos geram confiança e facilitam negócios. Sim. Por isso, daí a importância do marketing de conteúdo, que não é criar vendas ou gerar vendas no imediato, mas é nutrir relações e facilitar negócios. Corrige-me se estiver enganado, que eu não percebo nada disto, Fernando. Pelo contrário, percebes disto bem, e o que estás a dizer é verdade e é completamente correto. Deixa-me pegar no início da tua afirmação para reforçar o que tu estavas a dizer, que isto do marketing, o que funciona nos não funciona noutros. Por isso é que eu passo muitas vezes o tempo todo a dizer que eu não acredito em gurus. Os gurus do marketing não funcionam. No marketing digital, guru não funciona. Porque como tu disseste, o que dá para uma marca não dá para outra. O que dá para o Hélio Cabral marketeer e para a sua equipa não quer dizer que vá funcionar corretamente para a equipa do Iton e para o Fernando Batista, na sua abordagem. E se calhar temos aqui algumas áreas em que até somos concorrentes no mercado, mas não funciona. Porquê? Porque há concorrência saudável. Sim, mas há aqui coisas que são características que têm a ver com os valores de cada uma dos grupos, instituições ou marcas que fazem com que, se calhar, uns são muito mais abertos e tentam tratar a gente por tu, outros, se calhar, vão estar um bocadinho mais resguardados. Se calhar, uns vão atacar um tipo de mercado que outros não atacarão. E isso faz logo aí uma grande diferença. Isto estaríamos a falar de um exemplo que era dentro do mesmo setor. Mas, mais do que isso, o marketing de conteúdo tem um foco. E eu, antes da nossa conversa, e quando estava a preparar para conversarmos, eu apontei 2 a 3 coisas que acho que são extremamente importantes, temos sempre a noção. É que o marketing de conteúdo serve para muito pouca coisa. E agora vamos ver o que é essa muito pouca coisa. Serve para... Esmiuça lá isso. Conhecer-se a audiência, porque quando nós queremos criar bom marketing de conteúdo, a primeira fase é análise da nossa audiência, e se conhecemos corretamente a nossa audiência, sabemos os seus gostos, sabemos o seu percurso, a sua customer journey diária, para percebermos onde é que nós podemos alavancar conteúdo que seja de relevo para ele. Para quê? Para criarmos um pretexto que nos leve a fazer um contexto com relevância, de preferência que seja intemporal. Ou seja, eu quero criar conteúdos, ou procuramos criar conteúdos que nos levem dentro, e quando pensamos, por exemplo, numa estratégia de inbound marketing, que nos leva a que o nosso potencial cliente, quando ainda nem pensa que vai necessitar daquela marca ou do produto ou serviço que aquela marca pode trazer e pode disponibilizar, que ela possa ter um toque, uma ligação, mesmo que seja muito ténue, e vá procurar ali informação e diga: que giro, estes senhores falam de uma coisa que agora não me diz nada, mas parece-me interessante. O que é que nós estamos a querer fazer? Queremos criar relevância. Qual é que é o grande ouro da atualidade? Não são os dados, estranhamente. Que isso é o que nós ouvimos muitas vezes. Mas o grande ouro desta altura
é a atenção do consumidor. E a atenção do consumidor só se consegue obter com conteúdo de elevado valor. É que já não é de valor acrescentado, é de elevado valor. Sim, porque vivemos numa era cada vez mais poluída, não é? A internet, o digital, cada vez mais poluído ou com muito ruído, para não usar o termo poluído, se calhar é muito forte, mas com muito ruído e efetivamente, além dessa obrigatoriedade de partilhar conteúdo de grande valor ou de extremo valor, é importante também depois a questão da consistência, não é verdade? É verdade. E perceber-se que efetivamente o conteúdo demora a ganhar atração, não é uma coisa imediata, porque hoje em dia eu acho que existe ainda muito aquela questão de que as pessoas, as empresas, ou quem é o decisor, CEO, etc., procura muito leads, e o conteúdo é tudo menos isso, pelo menos numa fase, pelo menos rapidamente. Isso vai acontecer com a evolução da partilha de conteúdo, com a sua consistência, e naturalmente vai facilitar negócios e eles vão surgir, e até de uma forma mais sustentada, não é? Porque é isso também que se pretende do negócio com o marketing de conteúdo, é que cria relevância e não só uma vez, mas várias vezes, não é? É verdade, Hélio, mas deixa-me só fazer um reparo. No marketing de conteúdo há espaço para os conteúdos de curta duração e de longa duração. E sim, normalmente, quando nós estamos a falar com equipas de marketing, quando falamos com gestores de marketing que já estejam mais... que sejam mais sofisticados, e quando digo isto não digo de forma pejorativa para os restantes, pelo contrário, quando digo os mais sofisticados são aqueles que já utilizam todo o tipo de ferramentas e que já têm um conhecimento prático de todas as ferramentas que são possíveis de utilizar, principalmente no digital. Nós sabemos e percebemos que é possível fazer marketing de conteúdo focado na performance imediata. Porque se nós queremos um e-book, nós podemos juntar com isso uma campanha de performance e conseguimos daí gerar as leads que são necessárias. E quer queiramos, quer não, é uma estratégia de performance, mas necessita de conteúdo. E por isso é que claro, no título desta nossa conversa nós tínhamos posto que o conteúdo já não era rei, era imperador. E porquê que é imperador? Porque quando nós vamos ver, nós podemos fazer altas campanhas de performance no digital. Nós podemos fazer as melhores campanhas de Facebook Ads, de Google Ads, do que nós quisermos. Se o copy não for bom, não vende. Se o conteúdo que tem na página âncora, na página onde a pessoa vai parar depois para fazer a conversão, não vai converter. Então, não podemos pensar que o conteúdo está alocado somente a uns criativos dentro da agência ou de quando temos equipas grandes, que é aquele criativo que está ali ao fundo, que nós nem sabemos bem o que ele faz, mas ele parece que assim meio fora do normal, porque tem assim, um ar de artista, dizendo isto de uma forma simpática. Não. É uma pessoa que trabalha muito e tem que ser uma pessoa que cada vez mais perceba não só de como escrever, como tem que perceber de matemática. Porquê? Porque se não perceber de matemática, não vai perceber dados. E não vai olhar para os dados e não vai conseguir fazer conversão de números em informação de valor. Eu falo... Desculpa, Hélio. Eu falo, por exemplo, de um cliente que tenho que tem a área de trabalho dele é uma das áreas mais quentes atualmente, que tem a ver com a segurança na internet. E uma das batalhas que este cliente tem sempre, e não é só cá em Portugal, é em todo o mundo, é como é que nós conseguimos ser relevantes o tempo todo. E ele, pela estrutura que tem, consegue gerar naturalmente por si só dados. Houve um dia que ele chegou-se ao pé das agências e disse assim: caríssimos, eu tenho aqui uns senhores que fazem umas coisas doidas e têm dados. Vocês gostavam de ver os dados? Quando ele nos diz isto,
aquilo parecia, a sério, eu recordo-me dessa reunião que parecia a sala toda a ficar assim, parecemos pinguins, temos coisas boas. E é verdade, vale a pena porquê? Porque o que nós vimos e a interação de conteúdo que conseguimos produzir dali, o impacto que aquilo teve em termos de awareness da marca, foi tão grande que no espaço do ano aumentaram 300% o awareness da marca. Se eles já andavam taco a taco com um dos seus concorrentes a nível de comunicação no dia-a-dia, eles de repente despegaram. Simplesmente disseram, tchau pessoal, nós já fomos. E nós dizemos, está bem, mas isso tem a ver com a parte mais relações públicas, com a área de comunicação pura. Nós dizemos, não, nós conseguimos fazer correlação com vendas. Porque os conteúdos conseguiram fazer com que a equipa de vendas tivesse mais argumentos de vendas junto dos seus clientes, conseguiram trazer conteúdos muito mais interessantes para reuniões, conseguiram utilizar os conteúdos para criar novas landing pages que lhes deram a capacidade de tração de novas leads e as vendas de repente também dispararam. E se calhar também tiveram a capacidade, não é? De fazer isto ao mesmo tempo. Deixei-te ouvir, estava eu a dizer que se calhar depois também esses dados permitiram customizar ou personalizar essas mesmas landing pages mediante as suas buyer personas ou o que fosse para criar esse tal valor acrescentado do conteúdo, daquilo que eles estavam a partilhar. Já agora, deixa-me que ver se concordas comigo. Eu comparo o fazer marketing de conteúdo muitas vezes a social media, ou seja, no marketing de conteúdo isto não é só ter um blog e colocar lá conteúdos, só por colocar e está feito, assim como o social media não é apenas fazer posts, não é? Ou stories. Há um mundo muito maior por trás disso tudo, não é? E depois tem outra questão que é, nós já temos vindo a falar nesta nossa conversa, mas ter objetivos claros com o nosso conteúdo, não é? Porque isso vai definir também como nós vamos escrever o conteúdo que pretendemos, não é? Depois adaptá-lo à customer journey do nosso cliente. Concordas comigo? Concordo e pergunto onde é que devo assinar, porque realmente isso é daquelas coisas que é onde assinar. Com uma ligeira ressalva, que é o social media deveria estar integrado nessa parte dentro do marketing de conteúdo, em termos de conceito. Porque muitas vezes o que se faz é criamos um blog post porque houve um curioso ou um autodidata dentro da organização que escreveu um post. Então nós agora pomos, já que temos, vamos potenciar. E agora andamos ali a massacrar. No marketing de conteúdo existem muito poucas regras. E são mesmo muito poucas as regras que existem, para além das regras naturais de saber escrever. Mas há uma regra, e é um modelo muito interessante, que é o modelo que tem a ver com a reciclagem de conteúdo. Porque nós podemos pegar num conteúdo de base, como pode ser um blog post, e podemos reciclá-lo de 5 formas diferentes. E essas formas são, primeiro, pegar no conteúdo macro e torná-lo em conteúdo micro, ou seja, olhar para o conteúdo e ver como é que nós podemos dividir e ver ali os vários ângulos que existem e, a partir daí, abordá-lo dessa forma. Depois temos a possibilidade do temporal, ou seja, se estamos a falar de um conteúdo que é intemporal, naturalmente nós podemos ir buscá-lo mais à frente e ajudar-nos até na nossa planificação de conteúdos. Sim, já agora, se me permites, isso até é um truque que muitas vezes se utiliza, fazer esse tal conteúdo intemporal, porque te permite estar sempre atual e desconstruí-lo e partilhá-lo. Aqui está, mais uma vez, depois dividi-lo de diferentes formas nos diferentes canais e nas diferentes redes sociais, YouTube, etc. Criar vídeos, e-books, pronto. É mesmo isso. E depois, também há mais uma ou duas coisinhas que são sempre importantes de terem atenção, que é, depois de termos esta capacidade de fazer esta parte intemporal ou de temporalizar ao longo do tempo,
há que ter em atenção uma regra que muitas vezes é esquecida, que é marketing de conteúdo não é feito segundo as necessidades de SEO, que é algo que muitas vezes nós estamos a subjugar o marketing de conteúdo ao SEO, quando falamos de digital. É errado. O que nós vamos fazer é, olhando para a nossa audiência, olhando para a nossa oferta e para os nossos serviços e para os nossos valores, perceber de que forma é que nós podemos potenciar o SEO através de marketing de conteúdo, que é um bocadinho diferente. O que se vê muitas vezes é empresas e marcas a olharem para a sua oferta, olharem para as keywords que veem que lhe seriam interessantes e subjugam completamente todo o seu conteúdo. E vemos, de repente, empresas que têm que estar com um posicionamento de liderança a fazerem conteúdos de how-to de coisas muito, muito básicas. Não faz sentido. E basicamente é encher chouriços, não é? Quer dizer, isto... A história da regra do fazer as 5 dicas ou saiba como, não é para todos. Não podemos generalizar. E lá está. Voltamos àquele tema de há bocadinho. Que não há formas mágicas. As regras básicas, clássicas, toda a gente diz, se quer ter sucesso, faça isto. Eu vou ser muito sincero. Eu não conheço assim tanta gente, eu não conheço tantas marcas que tenham tido assim tanto sucesso por copiar essas fórmulas. Porque não há assim tantas. Porque se nós assentarmos o nosso sucesso do nosso marketing só nesse tipo de fórmulas, uma coisa é certa. Estamos a focar-nos no curto prazo e estamos a depauperar totalmente a imagem da nossa marca. O que faz com que o futuro dela seja muito curto. E daqui a uns meses ou 2, não sabemos o que é que vamos fazer dela. Sim, e não crias a tal diferenciação que deves criar, quer dizer, vamos voltar outra vez à mesma, num mundo repleto de informação, não é? Diária, partilha de informação diária, quer dizer, as marcas têm que marcar a diferença pela positiva, não é? E isso também são questões fundamentais para o sucesso das marcas hoje em dia, não é? Contribuir, por isso... está tudo relacionado entre si e depois muitas vezes vai-se atrás desses facilitismos à espera que aconteça um milagre e a verdade é que não funciona. Porque se houvesse fórmulas mágicas, não estávamos aqui a falar, estávamos todos bem de vida, toda a gente e pronto. Estávamos a falar, mas estávamos com uma bebida na mão na praia, não era? A banhos. Não estamos aqui. Eu tentei arranjar um cenário igual ou idêntico, mas ao que tu falaste, mas não consegui. Fica para a próxima. E tem outra coisa, o marketing de conteúdo não se foca só em conteúdo, no conteúdo em si. O marketing de conteúdo também tem que ser focado e tem que ser pensado pelos canais que vai ser usado. Porque de nada vale eu estar a dizer que vou criar conteúdos para Facebook se o meu público-alvo são miúdos de 14 anos. Nada vale. Eles não estão lá. Para que é que eu vou estar ali a fazer, não é? É questão de planeamento. E quando nós pensamos nisso, temos que pensar também que nós até podemos ter o mesmo texto em mais do que um canal. Sim, e em mais do que um canal. Agora, temos é que fazer a sua adaptação natural. O que é que eu quero dizer isto mais ter o mesmo texto? A realidade não é ter o mesmo texto, ou a mesma imagem, ou o mesmo vídeo. O que interessa é que o tema pode ser o mesmo, mas depois tem que ser adaptado. Porque uma coisa é escrever em 280 caracteres, outra é quando podemos escrever 1800 caracteres. Uma coisa é o texto que eu escrevo para o LinkedIn e outra coisa é o texto que eu tenho que escrever para acompanhar um vídeo no YouTube, para o tornar facilmente pesquisável. E isso faz com que esta área seja uma área, e é parte dura do marketing digital e também do marketing de conteúdo, que é, cada um, dentro do marketing digital temos muitas áreas de especialização, e cada uma é tão rica, que se torna, que é muito fácil começarmos a ouvir dizer que há especialistas de A, B e C.
O problema é que quando nós formos a especialistas A, B e C, temos de ter a noção que são especialistas em A, ou em B, ou em C. Não são especialistas no abecedário. E estamos a falar de ferramentas, essencialmente. O marketing digital tem estratégia, a sua estratégia e ferramentas, meios, não é? Mas não esquecer que é muito importante que esses meios e essas ferramentas e essas estratégias fazem parte ou têm que ser enquadradas numa estratégia global de marketing da empresa. Isso é essencial, porque, caso contrário, é cada um a remar para a sua dama, exatamente, e não faz sentido, não é? Quer dizer, porque... Eu aqui até quase que ia buscar já um convidado teu que já estivesse aqui, que foi o Rui Nunes. O Rui Nunes, eu pessoalmente, quando quero falar sobre marketing, email marketing, ou quero pensar em email marketing, eu, quando quero definir uma estratégia e quero trabalhar marketing de conteúdo, não é a primeira vez que eu ligo ou meto conversa com o Rui, a dizer, Rui, o que é que tu achas que está a acontecer aqui? Diz-me lá o que é que tu pensas, porque eu sei que o Rui é uma das pessoas que mais sabe de email marketing. Eu, por muito que saiba de email marketing, sei perfeitamente que ele está anos-luz de mim. Ou seja, eu vou procurar quem me vai ajudar depois a cimentar a minha ideia. Como se, por acaso, precisar de falar de marketing de produto na área tecnológica, eu, se calhar, por muito que eu, a nível profissional, trabalhei durante muitos anos na área, e ainda trabalho com a área de tecnologia, mas trabalhei na área de consultoria e de empresas de tecnologia, eu se calhar vou pegar e vou falar com alguém que esteja ligado a isso. Como é o caso, por exemplo, de uma Helga, que eu sei que ela está a ver agora em live. Sim, está. Com ela. Há aqui coisas que nós temos que ir buscar a quem de direito. E nós, quando nós entramos nas faculdades em marketing, uma das coisas que aprendemos logo nas primeiras aulas é que o marketing, quer queiramos, quer não, é uma ciência social. E sendo uma ciência social, é uma área de estudo de ciências sociais que nos leva a perceber que temos de ter uma interdisciplinaridade. Ou seja, quando nós falamos de buyer personas, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de dados, ou seja, temos aqui temos que ir procurar um bom data analyst para nos ajudar nisso, ou vamos procurar os dados quando eles já existirem, já trabalhados, naturalmente. Temos que pensar que isso só não chega. Se calhar temos alguém que perceba, ou temos formação na área de sociologia e psicologia, vai nos ajudar. Porque cada vez mais o neuromarketing tem ganho um peso enorme. Claro, e quando nós perceber comportamentos. E estamos a falar de conteúdo, se estamos a falar de redes, e como nós podemos criar redes que vão ativar uma ação por parte do cliente ou do consumidor, o neuromarketing vai-nos trazer muita informação para nós sabermos como é que devemos escrever ou não, ou como é que devemos criar o vídeo, ou como é que devemos criar uma infografia. Sim, porque isto tem tudo a ver com os estímulos, não é? Perceber quais são os estímulos que levam a pessoa a fazer a determinada ação. E não é por acaso que vou acompanhando cada vez mais, ou constatando cada vez mais, que começa a haver várias formações ligadas ao neuromarketing, porque efetivamente é algo muito, muito importante e cada vez mais nesta luta, neste mundo tão preenchido de concorrência, na verdade. O lado digital também veio originar isso, que facilmente todos possam usar os mesmos meios para comunicar e pronto. E aqui realmente é preciso as marcas munirem-se das ferramentas certas e dos estímulos certos para conseguir atingirem os objetivos que pretendem, não é verdade? É verdade. E pronto, já agora por falar nesses estímulos, etc., para mim, e agora vamos falar um bocadinho do erro, para mim um dos grandes erros de muitas empresas que é achar que os estímulos de marketing, por exemplo, terminam no momento em que concluíram a venda, conseguiram que o cliente realizasse a compra e em vez de voltarem a focar o seu esforço em que esse mesmo cliente, em vez de comprar uma vez,
crie aqui recorrência e compre mais vezes, porque todos sabemos que é muito mais custoso em termos financeiros procurar constantemente novos clientes do que manter os novos clientes. E depois, já que trabalhamos o conteúdo para conseguir esse cliente, não é? Conseguir gerar a venda, nós temos, por outro lado, dados que nos permitam tornar a experiência ainda mais rica, não é? Na questão de manter esse cliente e envolvê-lo na marca e que ele seja recorrente nas compras, não é? Como o e-commerce, etc. Aurélio, eu vou-te dizer uma coisa. O ponto fraco do marketing atualmente tem mesmo a ver com a relação com o atual cliente. Mas esse é um ponto fraco que sempre existiu. E se nós olharmos para o digital neste momento, o grande ponto fraco que existe e que ainda existem muitas empresas que ainda não entenderam é o serviço de apoio ao cliente. O serviço de apoio ao cliente tem sido onde muitas marcas têm perdido clientes e têm perdido o comboio, se assim podemos dizer. Porquê? Porque principalmente as grandes empresas tiveram que externalizar muitos serviços e o serviço de apoio ao cliente foi um deles, esqueceram-se de pôr pessoas ligadas ao marketing a apoiar essas equipas. Então, começámos a ter pessoas que nada tinham a ver a gerir coisas que são extremamente importantes, que é a cara da marca. Eu recordo-me exato. Eu recordo uma marca que tem contacto diário com os consumidores, uma marca que vive do contacto direto com os consumidores, que tomou uma estratégia de serviço de apoio ao cliente em que criaram uma equipa de freelancers para trabalhar o serviço de apoio ao cliente. Nada contra freelancers. Pelo contrário, há excelentes profissionais. Porém, eram pessoas que eles fizeram isso para fazerem 24/7, para terem sempre gente a ver as redes sociais deles. Qual é que foi o grande problema? É que cada freelancer tinha a sua personalidade. E houve uma situação de haver uma dessas pessoas que era extremamente arrogante e teve 2 ou 3 respostas bastante incorretas dentro da área de atendimento ao cliente. E a marca, quando respondeu, já foi muito tarde. Quando tomou pulso da situação, já era muito tarde e perde-se clientes dessa forma. Nós vemos, por exemplo, por sites como o Portal da Queixa e tudo, que cada vez mais as marcas estão a perceber que é importante estar nesses sítios para responder de forma direta aos clientes. Cada vez mais, já começa a haver mais marcas que não querem deixar o seu serviço de apoio ao cliente dentro das redes sociais nas mãos de terceiros, porque perceberam que é um investimento que é muito caro, mais vale ter uma equipa interna que está ali ao lado da equipa de marketing, que ouve falar, que ouve o que é construção de produto, a construção de solução, que conhece a organização, conhece os valores, para poder responder. Sim, lá está, porque é preciso ter know-how, não é? Conhecer o produto, aquilo que estão a vender, para saber responder efetivamente às solicitações. E, pessoalmente, quando uma marca trabalha o cliente final, o consumidor, isso ainda, o desafio ainda é maior e ficou ainda mais evidente, não é? Com o crescimento do e-commerce, onde sabemos muito bem que esse apoio ao cliente, o pós-venda, ou até durante o processo de venda, é essencial para que efetivamente haja ali uma ação pretendida, não é? E pronto, tu tens-me tirado aqui um bocadinho o encadeamento que eu tinha pensado, porque há aqui algumas perguntas que eu queria fazer, mas depois já foste respondendo e tal. Sim. Não, mas
tu tens abordado tudo aquilo que eu estava à espera que abordasses, não é? E agora que já que falamos de dados várias vezes, ok? No marketing de conteúdo não é exceção, existem várias métricas que devem ser analisadas. Obviamente que isto depende de cada área de negócio, mas lançava-te o desafio se queres enumerar algumas daquelas métricas que são realmente essenciais, digamos que possam ser denominador comum em várias áreas, por assim dizer. Se é que é possível dizer dessa forma. Essa é a questão essa é o $1 million question. Deixa-me pegar aqui um bocadinho, fazer aqui um bocadinho de história. Para quem esteja-nos a ver e que já esteja há algum tempo no mercado e que se lembre do primeiro upload de Lisboa, já vão muitos anos, já passa mais de uma década, é provável que se recorde de haver muita gente a falar durante essa conferência sobre coisas espetaculares que andavam a fazer e coisas de marketing de conteúdo espetacular. Até que houve um gajo muito chato que chegou lá e disse assim: isso é muito giro, mas então em métricas? Como é que nós medimos isto? E aí criou-se ali um burburinho. Eu fico contente de ter sido eu esse gajo chato e que eu consegui dar o pontapé de saída para que começasse a entrar na discussão tanto dos departamentos de marketing das empresas como dentro do mercado o tema métricas. No marketing de conteúdo não é fácil, diga-se passagem, porque assim, há vários níveis e temos que pensar qual é o nível que nós queremos e em que canal é que estamos a falar. Claro que podemos dizer que é o número de visualizações, o tempo de permanência no site, o número de conteúdos que foram visitados, a conversão em lead, temos N que podem ser. Se me perguntas a mim, Fernando, quais são aquelas que tu dás mais primazia, eu digo sempre, a de conversão. Tudo o que tem a ver com conversão são os KPIs que eu tenho a maior apetência para. Eu normalmente, eu rejo as minhas estratégias de comunicação digital que desenvolvo e sempre com o conceito de comunicação integrada, em que utilizo muito o modelo de peso. E no modelo de peso há um quadro construído já com base nisso, que nos leva, consoante o nível em que nós estamos, se estamos num nível de validação de questão ou de aquisição de cliente ou já levá-lo para a advocacia, e consoante a área ou o tipo de mídia que estamos, nós conseguimos ter KPIs bem definidos. Mas quando nós vamos ver os que realmente interessam, não são normalmente os que o pessoal do marketing naturalmente gosta mais. Os que interessam são os que o pessoal do negócio gosta. Esses são os mais importantes. Normalmente o pessoal do negócio pergunta sempre o mesmo: quanto é que isto nos trouxe em vendas? E se não for quanto nos trouxe em vendas, é quantas potenciais leads é que nós obtivemos. Porque sim, pode ser muita coisa. Sim, porque em tempo algum nós nos devemos esquecer de qual é que é o objetivo máximo do marketing. O marketing só serve para uma coisa: para suportar as vendas. Tudo o resto é folclore. Por isso... Suportar e criar recorrência, não é? Quer dizer, suportá-las constantemente, de forma sustentável, não é? Que é esse o propósito. Não se focar só na venda direta no momento, focar-se a médio e longo prazo, porque, não é? Essencialmente. Sim, e isso leva-nos à questão que tu tinhas feito anteriormente, que poderíamos terminá-la falando sempre das diferenças entre o B2B e o B2C. Quando nós falamos B2B e B2C, temos aí logo uma grande diferença, que é, no B2B, o trabalhar o cliente a posteriori da conversão sempre foi feito. Foi uma coisa sempre muito natural. No B2C é que nunca foi tão natural. Por muito que depois a criação dos cartões de cliente, os cartões de fidelização, começasse a ser uma prática natural em algumas marcas, é o caminho, sim, mas há muitas formas de o fazer. O digital trouxe-nos as reviews, trouxe-nos a possibilidade de darmos voz aos clientes.
Ainda esta semana estávamos a ouvir na Digital Marketers a diretora de marketing do Lidl, a Philippa Appleton, a falar sobre isso e como a marca se adaptou às necessidades dos seus clientes e se adaptou aos seus interesses. E que durante este tempo pandémico o que fizeram foi dar voz aos clientes. Exatamente, é isso que eu ia dizer, não é? E chegaram ao cúmulo de criar mesmo uma campanha que era, opa, tu parece que tens a voz do Lidl. Não é? Exatamente, é fantástico. Eles levaram ali ao ponto máximo, que é humanizar uma marca e focar, ter o cliente no centro da sua estratégia, não é, de marketing, que é essencial dar voz ao cliente. Que, entretanto, há outras marcas a fazê-lo, não é? É muito comum vermos marcas a comunicarem: o José precisava disto ou daquilo, então nós atendemos ao José, não é? Como quem diz que damos muita importância ao cliente, ouvimos o cliente, ouvimos as suas dores e então agimos em conformidade, não é? E efetivamente o marketing sempre foi isto, sempre foi de pessoas, sempre esteve centrado nas pessoas, não é? De certa forma. A questão é que hoje em dia as coisas andam a uma velocidade estonteante e é preciso criar constantemente dinâmicas e formas de envolver, e formas criativas até, não é? De envolver os clientes e de dar utilização para gerar conteúdo rico, mas sempre na perspectiva de humanizar a marca, que hoje em dia é muito importante, os valores da marca, etc., não é? Que sempre foram, mas hoje em dia acho que são cada vez mais importantes. E pronto, tem que estar presente em tudo o que é feito, não é, implementado. E olha, uma das coisas engraçadas neste assunto que eu acho engraçado é que, por exemplo, algo que funciona bem no B2B, que é os testemunhos em B2B, ou seja, é pormos os clientes a falarem por nós, não é? E os casos de sucesso. Em B2C tem uma leve nuance, que é, se nós encontrarmos um site que tem aqueles rodapézinhos ou tem aquela área de testemunhos dos clientes, onde aparece a fotografia do cliente e com uma frasezinha, o leitor não tem uma apetência para considerar aquilo como real. O leitor ou o consumidor é desconfiado. Porém, se não tiver lá a fotografia da pessoa, já começa a aceitar melhor. Se tiver lá as estrelinhas de review e depois só o texto, sem ter a humanização de uma imagem, o utilizador do site consegue confiar mais. Que é uma coisa extrema, que é o oposto do que nós acreditamos, não é? E que poderemos supor. Mas é o que acontece. Exatamente. Mas efetivamente, hoje em dia também eles têm acesso a tanta informação que já partem do pressuposto muitas vezes, isto é feito, isto está feito, não é? Lá está a tal questão da genuinidade. E, por exemplo, estavas a falar de reviews, os comentários ou as reviews deixadas, por exemplo, no Google My Business são cada vez mais importantes. Essa aí tem a fotografia, evidentemente, mas é associada ao perfil da pessoa. E a pessoa, se fez um comentário ou deixou uma classificação em estrelas, é porque efetivamente teve uma boa experiência com aquela marca. E não é por acaso que, se pensarmos em nós enquanto utilizadores, quando queremos procurar um restaurante em determinada zona e não conhecemos, a primeira coisa a fazer é ir a um TripAdvisor ou ir a um lado onde possamos ver reviews daquele espaço. E isso, hoje em dia, acontece de uma forma natural e em qualquer área de negócio. Efetivamente. Porque sim, mas o exemplo nós queremos confiança, não é? Mas o exemplo que tu deste, por exemplo, do TripAdvisor, tal como acontece com a Zomato, eles têm ali um segundo nível que é extremamente interessante e que traz a veracidade, que é a gamificação das reviews. Eu uso sempre esse exemplo, por exemplo, em aulas, que é a história de nós podemos ser o rei do bairro, ou o foodie, super foodie, ou o rei dos foodies, e depois no Zomato podemos ser Zomato Gold. Faz com que eu, quando vou à procura do restaurante ao pé de casa ou num sítio que eu não conheço, eu vejo as reviews, mas vou ver também qual é o nível de quem fez a review. Da pessoa, exato. E isso ajuda-me a ter maior veracidade. Dá-me aquele segundo vínculo de realidade sobre o tema. Tal como, por exemplo, quando se vai fazer
férias e vai-se fazer vai-se ao Booking ou vai-se ao TripAdvisor para se ver qual é o hotel, nós não vamos só pelas reviews. Nós, claro, principalmente na área de turismo, nós portugueses temos um estilo e um gosto completamente diferente do inglês ou do francês. Muito diferente ainda do alemão. E se nós vemos só reviews de ingleses, já sabemos que, e por muito que eles digam muito bem, enquanto portugueses dizemos, ok, vamos lá baixar aqui 2 níveis aqui, porque isto não é bem assim. Ou quando é um francês, nós sabemos, bem, vamos também ter que baixar deste lado, que eles não dão tanta importância a isto, que para nós é uma coisa que é importante. Por exemplo, a comodidade. Para o português é extremamente importante ser um espaço que seja limpo e cómodo. E o nível de limpeza do consumidor português no turismo é completamente diferente de quase todo o resto da Europa, excepto alemães. Por exemplo, os alemães há um problema, e as marcas de hotelaria todas sabem, em Portugal ninguém comete esse erro, que é pôr fotografias de quartos com peças muito específicas. Porquê? Porque se o alemão, por acaso, vê um blog post, ou vai ao Booking, ou vai ao TripAdvisor e vê uma fotografia de um quarto em que dizem que é o quarto duplo e que tem o quadro do menino da lágrima e que ele gosta daquilo, quando chegar ao hotel, entra no seu quarto duplo e não tem lá o quadro do menino da lágrima, o alemão vai ligar para a agência de viagens e assim, fui enganado. Sim, é verdade. Isto, lá está. Nós temos que conhecer bem, não é? E nós, enquanto utilizadores, também temos não é? As marcas têm que conhecer e adaptar-se, e nós também, como utilizadores, não é? Também temos que conhecer e adaptar-nos e perceber onde é que está aqui a veracidade ou não daquilo que está a ser comunicado por parte das marcas. Bem, estamos aqui já no limite. Eu, entretanto, quero lançar o desafio para, se tiverem alguma questão, fazê-la, aproveitem agora, está aqui o Fernando online, ok? Enquanto isso, eu vou ler uma questão aqui da Bárbara Magalhães. A Bárbara está sempre aqui ativa nos lives, obrigado, Bárbara. Então, para quem não, peço desculpa, eu vou ler a pergunta da Bárbara, isso sim. Dicas para inspirar a gerar conteúdo. Esta é sempre uma pergunta desafiante. Bárbara, boa pergunta, mas isto significa que eu iria ter que me... Temos aqui uma hora ainda para falar, se quiser. Não. Eu teria que entrar em modelos e eu não faço isso. É assim, dicas para inspirar e gerar conteúdo. Só uma dica. Conhece o teu público. Não vale a pena encontrar outras, porque lá está. Se nós não conhecemos bem o nosso público, não vale a pena. Aquelas dicas que nós vemos e aqueles posts que vemos, faz o download deste plano editorial que tens posts para o ano inteiro. Não funciona. Aliás, é tão engraçado tocar nisso, porque nós fomos ao Calendar, por exemplo, e encontramos lá dias para tudo e mais alguma coisa. Sim, e mesmo esses dias que à partida, não é? Que não dizem nada diretamente a nenhuma marca, não é? Muitas vezes, quer dizer, nem esses dias, que são genéricos, podem ser utilizados por todos de igual forma, ou não serem usados de todo, não é verdade? Quer dizer, até isso é preciso segmentar e é preciso conhecer o público, para quem comunicamos, efetivamente, não é? Isso... Deixa-me dar aqui uma que é provocatória, que eu por acaso não sabia. Foi um amigo meu que hoje nas redes sociais pôs isso, que é um consultor de relações públicas numa agência aqui em Lisboa, que disse assim: fantástico. Sabem qual é que é o dia que se celebra no dia 2 de junho? Logo a seguir ao dia 1, Dia Mundial da Criança? O dia da prostituta. Agora digam, uma marca que vá por aí vai se estar bem? Não vai. Não, pois... Eu agora lembrei-me desta porque é mesmo daqueles de ir do 0 ao 80. É mesmo ali os extremos. Mas existem dicas, sim. Claro que existem dicas. Claro que existem coisas que nós podemos fazer. Claro que a tática de procurarmos fazer perguntas ajuda. Claro que existem ferramentas que nos ajudam a isso. Por exemplo, o Answer the Public, para mim, é um dos sites mais espetaculares para trabalhar.
eu posso pôr ali um tema, posso pôr ali uma keyword, posso pensar em algo que tenha a ver com a área de atividade e de repente tenho ali 15, 20, 30, 40, 50 títulos, 60 abordagens diferentes ao mesmo tema, e eu de repente digo, olha, boa, destas 50 ou 60 eu vou utilizar 5. E vou desenvolver isto em conteúdo largo e depois vou parti-lo. A tática sempre, se há dicas para fazer, é inspirar-nos na nossa audiência, inspirar-nos no nosso mercado, vermos onde é que a nossa concorrência está e onde eles não estão, e se fizer sentido para nós, ocuparmos esse espaço comunicacional. Porque quando nós fazemos isso, estamos a ganhar um espaço que mais ninguém tem, naturalmente, e que nos vai ajudar a ganhar uma relevância e vai fazer com que sejamos diferentes dos outros. O caso dos podcasts aconteceu ao início. Quem entrou primeiro nos podcasts foi para diferenciar-se dos outros em termos de canais e ter um espaço de conversa mais extenso do que conseguiria ter noutros canais, sem que as pessoas se aborrecessem. Agora, nós também olhamos para um canal como o podcast e sabemos que existem duas fórmulas que funcionam. Temos a fórmula dos 15 a 25 minutos e depois temos a de 1h30 a 3 horas. O que é que isto é? 15 a 20 minutos é o pessoal que gosta de ouvir no carro, ou enquanto está a fazer um pequeno jogging. Está a fazer só aquele exercício curto. E então ouve o podcast para se distrair e para ganhar conhecimento. O de 3 horas é o pessoal que está a trabalhar e que ao mesmo tempo está cansado de estar a ouvir música e quer estar a ganhar mais conhecimento e está a ouvir o que lhe interessa dessas 2 horas de podcast. Podcast de uma hora. E é mais um comportamento. Não funciona. Já se viu que não funciona. Pronto, e já agora, se me permites, eu acho que também uma dica muito interessante, e é fácil, por exemplo, perceber que esse tipo de partilha ou de conteúdo está a funcionar muito bem no LinkedIn, que é gerar pequenos estudos de mercado através dos inquéritos que podemos fazer nas diferentes redes sociais. É que, ao mesmo tempo de estarmos aqui a perceber, quer dizer, a dar voz ao nosso público, estamos também a fazer um pequeno estudo de mercado e perceber aquilo que, se fizermos questionários, obviamente, estratégicos, vamos perceber quais são, digamos, as suas necessidades, aquilo que podemos fazer, por exemplo, em termos de conteúdo, que tipo de conteúdo partilhar, não é? E o Facebook permite isso, o LinkedIn permite isso, e as stories no Instagram, por exemplo, também nos permite fazer breves estudos de mercado, e acho que poderá ser, acho que poderá e deve, acho que faz sentido utilizar esses meios disponíveis. O que é que tu achas, Fernando? Eu acho que sim, mas aí temos de ter cuidado com a qualidade dos resultados que temos. Primeiro, sabemos perfeitamente que vai ser enviesado. Temos de ter cuidado depois da forma como vamos trabalhá-los. E temos de ser muito sérios. Que esse é um ponto que é muito fácil de se fugir, que é a seriedade do tema. E sem querer começamos a criar fake news ou fake content, em que estamos a ludibriar o utilizador com uma imagem ou com uma mensagem que é aquela que nos interessa a nós, baseada em dados, deixa-me pôr entre aspas, que estão completamente são completamente desvirtuados e são completamente ao lado. Isso é preciso muito, muito, muito cuidado. Agora, mas se me permites, deixa-me fazer aqui uma parte. Obviamente que estes resultados, na minha opinião, devem ser sempre corroborados com outros dados analíticos que nós temos ao nosso dispor, né? para perceber efetivamente se aquilo é o caminho ou não. Sim, era isso que eu ia dizer a seguir e tens toda a razão aí. Então desculpa lá, interrompi-te. Não, fizeste bem, porque só demonstra que estamos os dois alinhados nesse tema. Não foi treinado, não foi treinado, já agora, como é importante. Mas isso significa que nós temos de ter é necessário fazer isso, é necessário corroborar com dados de terceiros, preferência de terceiros, e que sejam entidades que qualquer um possa
olhar e dizer assim, eu acredito nestes senhores são relevantes, estes senhores estão-me a dizer algo que faz sentido. Ou que seja para corroborar, ou para nos mostrar outra visão, que seja totalmente antagónica da nossa, e dos dados que nós tivemos, é importante trazer, porque isso vai-nos trazer espaço para discussão. E aí, de repente, desse conteúdo, criamos outro conteúdo que é, e concorda com isto, é que existem duas linhas. Porque aí nós temos uma tese e uma antítese. Então vamos lá encontrar aqui a síntese. E aí vamos dar o espaço para se criar essa síntese. E se calhar até perceber aqui tendências, não é? Também depois começa a ser interessante nesse sentido. Sim, isso é verdade. E isso nós temos de ter esse cuidado. Por isso é que eu digo, é preciso ter cuidado, porque depois ao fazermos isso, temos de ter cuidado primeiro na escolha dos canais em que vamos fazer o estudo, ou o estudo não, o inquérito, ou a inquisição sobre esse tema, como também depois nos canais em que vamos partilhar. Porque só porque fizemos um inquérito, por exemplo, no LinkedIn, e que tivemos 400 ou 500 pessoas a responder-nos, e que se nós não tivermos o cuidado de ir validar de que áreas é que elas vêm, de que áreas é que elas estão, ou nas áreas em que elas atualmente estão, quais são os seus interesses, quais são os seus setores, nós podemos estar a enviesar completamente uma resposta e por isso não podemos depois pegar nisso e dizer, olha, agora vou criar um blog post para o meu site a dizer isto e mais, ainda vou fazer um comunicado de imprensa a dizer que nós fizemos um estudo sobre isto. E isto... Exato, mas dizer, lá está, por isso é que eu fiz questão de frisar que estrategicamente, não é fazer por fazer, não é? Porque só porque está, em termos orgânicos no LinkedIn, está no seu auge, não é? Este tipo de partilha de conteúdo, não é? Quer dizer, a estratégia faz sempre parte, não é? Nós temos que perceber ou saber muito bem qual é o objetivo que temos para aquele conjunto de inquéritos, não é? Pronto. Fernando, olha, acho que falaste muito bem, falaste muito bem, no marketing não existe, porque efetivamente não há aqui mais questões, portanto, foste muito elucidativo na tua partilha, por isso ficaram todos esclarecidos. Ou isto foi diz? Ou então o pessoal que está a ver foi todo comprado. Pronto, das duas, três, não sei agora. Não. Isto é tudo muito genuíno, muito autêntico, não há aqui jogo de bastidores, portanto, e acima de tudo isso, não é? Já sabes como é. Não é? Sim, não, tudo isto tem toda brincadeira. E eu sei. Mas aproveitei para... Se há coisa que eu poderia dizer, e a agradecer desde já o teu convite e poder estar aqui contigo esta horinha, se há coisa que eu poderia aconselhar, e ainda um bocado pensando no que a Bárbara falava, é leiam muito, e não leiam só livros técnicos e livros de marketing. De preferência, nem leiam esses livros. Procurem ler outros livros. Leiam romances, leiam coisas que não têm nada a ver e que nós podemos dizer que não faz muito sentido. Por exemplo, há um autor dentro da área de neuromarketing que eu adoro, que é o Martin Lindstrom. Porque os livros dele, uma pessoa lê aquilo e que parece que estamos a ler uma novela. Estamos a ler um romance, porque ele explica-nos as coisas de uma forma natural e nós percebemos o percurso do consumidor. Isso é giro. E depois há um livro que eu não posso deixar de não dizer para ler. Eu já devo ter lido. Mas deixa-me preparar para escrever. Deixa-me preparar O Príncipezinho. Porque assim, se nós não percebermos a analogia do elefante e da cobra do Príncipezinho, não vamos conseguir perceber como é que vamos adaptar a nossa comunicação às nossas audiências. Com isto é tal história. Se nós temos à nossa frente uma audiência que diz que a imagem que têm é um chapéu, nós não podemos ir para ali com conteúdos muito rebuscados. Mas se por acaso nós percebemos que temos uma audiência que percebe do métier, que percebe o que quer, nós já podemos explicar e podemos perguntar como é que a cobra engoliu o elefante. E isso é interessante. E o Príncipezinho é um livro de vida. Deve-se ler quando se é pequenino,
quando se está no início da adolescência, no final da adolescência, e depois na idade adulta, e depois quando já formos... Sénior, não é? E eu pelo menos já li umas 5 vezes e ainda não cheguei ao velhinho, acho eu. E tenho esse hábito, por exemplo, com a minha filha, de ler recorrentemente o livro, porque acho que faz todo sentido para despertar esta atenção e esta curiosidade. E isso leva-nos depois a conseguirmos criar boas histórias. E escrever. Quanto mais escrevemos, mais fácil se vai nos sair a redação de um conteúdo, qualquer que ele seja. O conteúdo é como a criatividade, é como vários ingredientes do marketing, tem que ser estimulado. E nós estimulamos isso através da leitura, que pode não fazer sentido no momento, mas depois, a determinada altura, o nosso cérebro vai começar aqui a mixar, não é? Estas várias coisas que foi assimilando e depois gerar coisas interessantes, não é? Porque a criatividade, efetivamente, e já agora, a criatividade tem que fazer parte daqui do processo, porque hoje em dia já não basta só escrever ou só fazer, é preciso ser criativo, não é? Criativo com estratégia, não é? Obviamente, mas a criatividade é o que vai também ajudar a criar a tal diferenciação cada vez mais relevante. Obviamente, concordo contigo a 100% nisso. Pronto, vá lá, não disse mais neira. Fernando, olha, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade, principalmente é um feriado, ok? Por isso, olha, até breve, espero eu, e tenho que ir a Lisboa. Estou mesmo ansioso de ir a Lisboa para sair aqui também um bocadinho do norte e pronto, estarmos juntos e conviver no mundo real, porque isto não é só digital, não é verdade? Sim. E pronto. Pronto, olha, mais uma vez obrigado então, até breve. E a vocês todos que nos acompanharam também, muito obrigado por fazerem parte desta conversa, esta conversa muito interessante com o Fernando, e por estarem presentes, estarem connosco em noite de feriado, não é verdade? Mais uma vez, obrigado e fiquem bem e pronto, até breve. Ok? Deus.